Revelations. Encontramo-nos numa geração em que alguns tentam equiparar os seres humanos a meros animais. Alegam que somos apenas parte do reino animal. Mas deixe-me dizer que isso está longe da verdade. Você vê, fomos feitos à imagem de Deus. Sim, é isso mesmo. O Criador do universo nos moldou à sua imagem. E isso nos diferencia de todas as outras criaturas nesta terra. Um dos dons notáveis que Deus concedeu a cada ser humano é a consciência. É aquela voz interior que fala conosco, orientando-nos para o que é certo e alertando-nos sobre o que é errado. É uma bússola moral, uma impressão digital dada por Deus em nossas almas que nos diferencia do restante da criação. Por essa razão, entre outras, somos muito mais responsáveis do que qualquer outra criatura neste planeta. Somos seres conscientes, cientes de nossas ações e responsáveis por nossas escolhas. No entanto, meus amigos, devemos confrontar uma realidade sombria. Estamos vivendo em uma era, uma geração de pessoas com consciências cauterizadas. Desde o início desta pregação, quero que compreendam a gravidade dessa verdade. Estamos vivendo numa era em que a bússola moral dentro de muitos corações foi cauterizada, tornada insensível à voz suave de Deus e à voz de suas consciências. Como eu sei disso? Recentemente ouvi falar de um evento que abalou profundamente. Um homem prestes a se tornar pai perdeu o nascimento de seu próprio filho. E por quê? Não por uma emergência urgente ou uma razão legítima para estar ausente, mas simplesmente porque ele não sentia vontade de estar lá. Conseguem imaginar? Esse homem escolheu se afogar em álcool, deitado numa vala, em vez de testemunhar o momento miraculoso do nascimento de seu primogênito neste mundo. Isso, meus queridos amigos, é uma consciência cauterizada em ação. Mas não é tudo. Ouvi também falar de uma jovem que entrou na aliança do casamento, prometendo seu coração e fidelidade ao seu cônjuge. E o que ela fez? Ela se envolveu em um caso com seu antigo amor, enquanto estava noiva e até mesmo depois de se casarem. Uma geração de consciências cauterizadas, meus amigos, onde votos sagrados são descartados como notícias antigas e a santidade do casamento é pisoteada sem remorso. Nesta era de consciências cauterizadas, testemunhamos um mundo que frequentemente rejeita os valores e princípios que foram a base da civilização humana por séculos. É um mundo onde a verdade é distorcida, onde o certo é chamado de errado e o errado é chamado de certo. Mas como crentes, devemos permanecer firmes em nossa convicção de que nossas consciências não foram cauterizadas e não devemos nos conformar aos padrões deste mundo. Em vez disso, busquemos renovar nossas mentes e corações diariamente por meio da Palavra de Deus, permitindo que a verdade nos guie em nossas ações e decisões. Sejamos a luz neste mundo escuro, exemplificando o amor, a graça e a retidão do nosso Criador. Meus amigos, nesta era de consciências cauterizadas, somos chamados a ser o sal e a luz da terra, a ser aqueles que falam a verdade com amor e se mantêm firmes em nossa bússola moral, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece estar à deriva no relativismo moral. Não fiquemos desanimados, mas sim inspirados a ser uma geração que defende o que é certo, justo e sagrado. Uma consciência cauterizada é o pior lugar para um cristão estar. 1 Timóteo 4:1-2. Agora, o Espírito fala claramente que nos últimos tempos alguns se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, falando mentiras em hipocrisia e tendo a consciência cauterizada com ferro em brasa. As características do tempo do fim foram reveladas pelo Espírito Santo, e uma delas é que as pessoas terão consciências cauterizadas. O diabo está atrás da consciência humana. Eu costumava acreditar que este trecho das Escrituras se referia ao mundo dos incrédulos. No entanto, descobri que este trecho não se refere ao mundo, mas sim aos cristãos, aos crentes, a pessoas como você e eu. Observe a terminologia usada na Bíblia aqui.
O Espírito fala claramente que nos últimos tempos, alguns se afastarão da fé. Não é possível se afastar da fé se você nunca fez parte da fé. Se você sempre pertenceu ao mundo, sempre foi incrédulo, não pode se afastar da fé porque nunca esteve nela. Este trecho das Escrituras se refere àqueles que estão na fé, mas em algum momento saem da fé por causa de duas coisas: espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O resultado disso é que eles têm consciências cauterizadas. Hoje vamos examinar a consciência humana. A consciência humana é algo que não devemos levar de ânimo leve. A memória humana também é algo que não devemos menosprezar. Antes de falarmos sobre a consciência humana em mais detalhes, permita-me fazer um pequeno desvio e falar sobre a memória humana. Uma coisa que tenho visto muitas pessoas lutarem é com as lembranças dos pecados que cometeram no passado. Décadas se passaram, mas elas ainda são assombradas pelas lembranças de seus pecados. Os pecados que cometeram nas décadas passadas já se foram, mas ainda são assombrados pelas memórias de seus erros. Esta é outra razão pela qual você deve evitar o pecado. A lembrança dos pecados que cometemos pode, às vezes, ressurgir e se apresentar diante de seus olhos. Você pode estar desfrutando de um momento de alegria com sua família e, de repente, uma memória de um pecado que cometeu anos atrás, um pecado que Deus já perdoou, volta à sua memória e simplesmente arruína seu dia. Alguém já disse: deixe os mortos enterrarem os mortos. Mas há uma coisa que não morre: memórias. Memórias não morrem. Você sabia que nem mesmo a morte apaga sua memória? Nem mesmo o inferno te liberta de sua memória. Vemos isso na história do homem rico e Lázaro. O homem rico na história tinha todos os sentidos. Podia sentir, podia ver, podia falar e podia pensar. Lucas 16:24. E ele clamou dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que em sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora ele está consolado e você está atormentado. Mesmo no inferno, a memória de uma pessoa não a abandona. Portanto, devemos ter cuidado, pois mesmo no inferno, as pessoas têm suas memórias agora. A lembrança de suas vidas, a memória de todos os pecados que cometeram, a memória de todas as vezes em que rejeitaram a salvação. A memória humana persistirá. É por isso que devemos ser tão cuidadosos em relação à maneira como vivemos nossas vidas. Agora, voltemos a falar sobre a consciência humana. Alguns se desviarão da fé, resultando em pessoas com uma consciência cauterizada. Todos nascemos com uma consciência, sabemos o certo do errado. Deus nos criou de tal maneira que, mesmo que nunca tivéssemos ouvido o Evangelho, sabemos que o assassinato é errado, o roubo é errado, a imoralidade sexual é errada. No entanto, a verdade é que as pessoas estão começando a mudar. A consciência que Deus nos deu está sendo cauterizada, e você vê isso nas igrejas e no mundo. As pessoas estão começando a mudar, e este é um dos últimos estratagemas de Satanás nos últimos dias. O diabo está tentando infiltrar a consciência das pessoas. O diabo quer que as pessoas continuem cometendo o mesmo pecado repetidamente até que suas consciências morram, até que suas consciências se acostumem com isso. O diabo quer que as pessoas voltem ao pecado repetidamente, até que suas vidas se ajustem a esse padrão de viver. Há muitas pessoas em nosso tempo que cometem pecados graves, mas nunca mostram nenhum sinal de remorso por eles. É porque a consciência deles está cauterizada. Mas não falemos sobre o mundo, falemos sobre aqueles que estão se afastando da fé. Ao longo da última década, tantos escândalos estão vindo à tona. Esses escândalos envolvem pastores influentes na comunidade cristã, envolvidos em atividades imorais, e alguns deles estão envolvidos nessas atividades há anos, por décadas. Por que isso é uma consciência cauterizada? Se você ainda sente seu coração o repreendendo por causa do pecado sempre que você cai, é porque ainda tem sua consciência viva.
A ativação de nossa consciência é determinada pelo nível de nossa submissão ao seu julgamento e correções. Se sua consciência o julga por uma má conduta específica e você se arrepende rapidamente, pedindo a Deus por misericórdia, sua consciência e sensibilidade ao pecado serão aprimoradas. No entanto, quanto mais rebelde você for à voz de sua consciência, mais enfraquecida ela se tornará. Uma rebelião persistente à voz de sua consciência levará a uma consciência cauterizada. Mas como posso perceber que minha consciência está sendo cauterizada? Como posso saber se estou mudando? A resposta é simples. Examine sua vida. Existe um pecado que você está cometendo e ao qual agora está acostumado? Compare sua reação a primeira vez que cometeu esse pecado com a sua reação agora. Para a maioria das pessoas, na primeira vez que cometeram esse pecado, ficaram tão chateadas, desoladas e convictas pelo Espírito Santo sobre esse pecado. Sentiram um pesar piedoso. No entanto, agora, quando cometem esse pecado, não lhes afeta mais. Cometer esse pecado agora é como água escorrendo nas costas de um pato. Cometer esse pecado agora é como um peixe na água. Cometer esse pecado agora é como um porco na lama. Se isso está acontecendo com você, sua consciência está mudando, está sendo lentamente cauterizada. O inimigo e o pecado estão trabalhando gradualmente na destruição de sua consciência. Pense em sua vida agora. Existe um pecado que você costumava odiar com tanta intensidade que cada vez que o cometia, isso o afetava profundamente. Agora isso não o incomoda mais. Tornou-se sua segunda natureza. Você não sente mais remorso pelo pecado, nem se sente mal em relação a isso. Sua consciência está sendo cauterizada. O diabo está pronto para destruir a consciência da humanidade a qualquer custo, especialmente nestes últimos dias. Você não percebe como o mundo glamoriza a imoralidade sexual, a fornicação e o adultério? O diabo quer retratar essas coisas como normais. A Bíblia nos instrui claramente a fugir da imoralidade sexual. O pecado sempre cresce, sempre progride. Começa como algo pequeno, talvez olhando vídeos impróprios na internet, e então avança para a luxúria, depois para a fornicação, e finalmente chega ao estágio de adultério. Etapa por etapa, o pecado o arrasta mais fundo, destruindo sua consciência. Uma vez que Satanás tem um domínio na vida de alguém, ele não fica apenas lá. Ele vai para outra área e depois outra. O pecado o apresentará a outro. Nunca fique confortável com o pecado. Satanás nunca coloca todos os seus ovos em uma cesta. Ele é inteligente demais para fazer isso. Uma vez que Satanás obtém um domínio, ele irá atrás de outro e depois de mais outro. Qual a sua opinião sobre o tema apresentado? Deixe seu comentário abaixo. Sua participação é muito importante para nós. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe o vídeo. Obrigado por assistir e fique com Deus.